Olá, alunos do 8º ano. Vamos iniciar o estudo da semana 4 do PET 7, unidade temática, configurações no mundo no século XIX e os objetos de conhecimento, nacionalismo, revoluções e as novas nações europeias, uma nova ordem econômica, as demandas do capitalismo industrial e o lugar das economias africanas e asiáticas na dinâmica global. Os Estados Unidos da América e a América Latina no século XIX, o imperialismo europeu e a partilha da África e da Ásia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o domínio norte-americano durante o início do século XIX até o início do século XX. Então, o Destino Manifesto foi uma teoria apresentada por Thomas Jefferson no início do século XIX, que, a partir dessa teoria, ele dizia que seria o destino dos Estados Unidos dominar todo o território da América. E isso apoiado pela anexação do Texas em 1845 e depois pela anexação dos territórios do México, que eu já falei no outro vídeo, certo? A partir dessa teoria do Destino Manifesto, tem os Estados Unidos como os principais objetivos a dominação, a intervenção e imposição da cultura norte-americana aos demais povos desse continente. Além disso, há uma consideração dos povos latino-americanos como bárbaros e inferiores aos norte-americanos. E aí, gente, nós temos o domínio econômico com a instalação de indústrias na América Latina, né, pelos Estados Unidos, principalmente durante o século XIX, e também, né, há o controle de aspectos econômicos importantes com a exploração das riquezas e geração de lucros para os Estados Unidos. Cuba, por exemplo, teve a sua independência apoiada pelo governo norte-americano. E aí, por causa disso, o governo dos Estados Unidos obrigou ao governo cubano, né, que foi instaurado após a separação da Espanha, a assinar o Tratado de Paris, que dava o controle de Cuba para os Estados Unidos. Com o passar do tempo e a possibilidade de organização de uma Constituição cubana, foi organizada em 1901 a Emenda Platt, que dava o controle aos Estados Unidos, né? E a partir disso também a possibilidade de invadir o território a qualquer momento, caso fosse interesse político-econômico norte-americano, e também a possibilidade de instalar a base militar em Guantánamo. A partir disso, Cuba fica sob as determinações dos Estados Unidos até que Fidel Castro derruba a ditadura de Fulgêncio Batista no ano de 1959. E aí Fidel Castro instaura, né, o socialismo no país, e aí tem-se a independência dos Estados Unidos nesse sentido. Não era uma dependência total como as colonizações anteriores, mas era uma dependência, gente, que fazia de Cuba refém mesmo das determinações e das vontades norte-americanas. Nós temos também a organização posterior da política do Big Stick, que significa política do grande porrete, né? E essa política veio com Theodore Roosevelt, que governou os Estados Unidos de 1901 a 1909. A partir dela, né, os latinos-americanos deveriam cumprir as obrigações frente aos Estados Unidos por causa da instalação das empresas e instituições financeiras norte-americanas naqueles países, né? E caso, né, fossem descumpridas as determinações dessa política, né, haveria pagamento, né, de pesadas sanções pelas nações latinas aos Estados Unidos. E essas nações latinas poderiam sofrer mesmo até ataques militares. Pessoal, encerro por aqui essa aula. Espero que tenham entendido um pouco da matéria. Aguardo essa resposta pelo e-mail. Até mais!